Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do primeiro episódio da segunda temporada de The Last of Us, que saiu pra gente aí no dia 13, né? No domingo, acabou saindo no domingo às 10 horas da noite, e todo episódio será lançado no domingo às 10 horas da noite. Porém, né, eu só estou conseguindo gravar e postar esse vídeo aqui na terça-feira, nesse dia 15 para vocês, né? O segundo episódio eu também vou ter que lançar na terça, mas, né, se tudo der certo, vou fazer as análises na segunda, né, assim após eu ter visto o episódio. E bom, vou comentar com vocês algumas cenas que são bem parecidas com as cenas do jogo e também comentar o que aconteceu tanto para a Abby estar querendo tanto essa vingança contra o Joel, até da sua própria psicoterapeuta também, e falar um pouco mais sobre os acontecimentos iniciais desse episódio e como isso pode desencadear para o que a gente já sabe, né, para quem já jogou o jogo. Então, vamos começar já falando, né, do começo. A gente já começa ali bem mostrando uma ceninha, né, final ali lá do último episódio da primeira temporada do Joel com a Ellie, aonde começou durante esses 5 anos todo esse desentendimento entre os dois, entre pai e filha. E nós vemos que o Joel realmente não contou tudo. A gente sabe disso, e isso é o que faz a Ellie ficar daquele jeito, ficar distante do Joel durante todos esses 5 anos que se passaram, né? E justamente ainda aí nós vemos a Abby, né, com um pouco do passado ali dela, junto com aquele seu grupo. Sim, aquele grupo ali de patrulha, se eu não me engano, de Washington, né, galera? É um grupo ali de formação de Washington. É assim também nos jogos, né? No jogo, no caso da parte 2 do jogo. E por que a Abby quer tanto essa vingança contra o Joel e esperou esses 5 anos planejando tudo, inclusive, como a gente vê ela chegando no final do episódio, né? Galera, pra você que não sabe, né, durante o jogo, é revelado pra gente que o pai da Abby era um dos médicos que o Joel acabou assassinando, né, lá no hospital, na primeira temporada e também na parte 1 do jogo, quando ele acaba salvando a Ellie, né, de todo aquele procedimento do hospital que a gente já viu. O pai da Abby é morto durante aquele ataque do Joel no hospital. Então, ela quer vingança, obviamente, pelo seu pai, né? E bom, já vemos ali 5 anos se passando e vemos a Ellie um pouco mais evoluída, tanto ela lutando ali, né, com aquele grupo de patrulha ali de Jackson, né, ela lutando ali e tal, nós vemos um pouco mais evoluída e vemos algumas mudanças, principalmente no seu braço, a tatuagem, exatamente. Essa tatuagem da Ellie também vem diretamente da parte 2 do jogo, e ela foi feita basicamente para tampar a sua cicatriz daquele ferimento, né, que ela foi mordida na primeira temporada, o que mostra pra gente que ela realmente tá escondendo, de fato, né, a questão dela não conseguir virar um instalador, né, um zumbi de fato, porque o seu sangue tem a cura. Então, e isso quem sabe basicamente é o Joel e só o Tommy, e ela no caso, né, então é por isso que ela fez essa tatuagem pra tentar esconder essa cicatriz, né? E nós vemos o Joel ali, que ele tá brigado de fato com a Ellie. Vemos até ele conversando com a Dina um pouco no começo do episódio e tal, se abrindo até um pouco e mostrando que ele está na terapia. E isso aqui é muito interessante e eu vou falar mais do Joel na terapia daqui a pouco, tá, galera? Porque nós vemos a Ellie caçando junto com o Tommy, o seu tio. E ali a gente vê que a Ellie, será que ela é responsável de fato? A Ellie, ela põe ali um pedestal pra ela naquele momento de que ela já é uma adulta, tem 19 anos. Mas será que a Ellie é realmente responsável? A gente que já jogou o jogo, a gente sabe como que isso vai ocupar muito esse posto da Ellie, dela se achar uma adulta, dela querer ser uma adulta, e isso pode custar muito caro pra ela. E já nessa cena nós temos alguns momentos bem parecidos com o jogo. No momento em que ela mira ali no instalador, tem uma cena muito parecida com o jogo, eu vou deixar a comparação pra vocês aí, né? E também no mesmo momento em que ela tá com o seu tio Tommy, também tem uma cena muito parecida ali com o jogo, no momento que ela tá do lado do tio, com a arma, os dois conversando. É um momento bem parecido com o jogo. E bom, como eu tinha falado, voltando agora pra questão da terapia ali do Joel, a gente vê que o Joel ele já está em 5 sessões, né, de terapia com aquela psicoterapeuta, galera. E bom, no momento ali, ela se abre, porque ela está muito mal, porque está completando ali aniversário de morte do seu marido. E ela mesma fala, como suportar uma dor? E ela mostra pra gente que o Joel acabou assassinando o seu marido, o Eugene, galera. Exatamente. Bom, quem é o Eugene? Isso aqui já é uma coisa um pouco diferente do jogo, tá? Porque no jogo, o Eugene, ele nunca foi assim muito mencionado, mas ele
ele acaba morrendo por um derrame no jogo, já que na série a gente vê que foi adaptado de uma forma diferente. O Joe acabou assassinando o Eugene e a gente não sabe como isso vai se desenrolar, não sabe nem como o Joe matou o Eugene, a gente não sabe de absolutamente nada, né? Mas nós vemos ali justamente o Joe sendo corroído, como um vírus não, né? Como um fungo dos instaladores, está consumindo a sua mente. E isso porque ele não chegou a ter esses momentos com a sua filha Sarah, a sua filha de sangue. Por isso que ele se preocupa tanto com a Ellie. Ele tem medo da Ellie morrer, ele tem medo de perder uma filha novamente. E ele não sabe passar dessa fase. E nós vemos algumas referências na garagem da Ellie também, né? Seja ali no violão, com o símbolo do vagalume, que o próprio Joe toca também lá no final do episódio. Vemos também mais um pouco da sua tatuagem, né? Tem um close ali na tatuagem dela, algumas fitas de bandas que a gente já viu na primeira temporada. Então, temos algumas referências ali na garagem dela, né? E também um pouco mais dessa relação dela com a Dina, galera, exatamente. Essa relação ficou muito clara durante o episódio e é uma relação que nós temos também muito nos quadrinhos. É uma relação que vai pra frente, inclusive. Apesar da Dini ainda estar meio com um relacionamento conturbado ali com o seu ex, né, e tal, o Jesse, né, ela vai largar ele, de fato, pra ficar com a própria Ellie. E como eu falei, mais uma vez comparando o jogo com a série, né, temos a cena das duas no cavalo indo para a patrulha, que também é bem parecido com o jogo. Quando elas chegam no local ali, onde vemos aqueles 6 instaladores acabaram matando um urso, nós vemos isso também. Essa cena é bem parecida com o jogo. Aquela cena também de toda a patrulha saindo, né, de Jackson, também é uma cena bem parecida com o jogo, até que ela e a Dina entram naquele estabelecimento, naquele lugar, aquele supermercado. E essa cena também é bem parecida com o jogo. No jogo, né, quando a Ellie cai, a própria Dina cai junto com ela, né, elas estão bem juntas, elas se ajudam ali. É um paralelo também com o jogo. Mas o foco mesmo é a Ellie lutando contra aquele instalador, aquele ser inteligente, que pode ser de fato um Stalker, galera, exatamente. Né? Bom, esse instalador inteligente, esse zumbi inteligente, também tem uma cena bem parecida com o jogo, a Ellie dando uma chave de braço, um mata-leão nele, e isso aqui já prova o quanto em 5 anos os instaladores evoluíram. Isso também acontece no jogo, isso aqui pode ser muito preocupante para a própria Jackson, né? Para toda a civilização de Jackson, que pode agora estar sofrendo um perigo ainda maior, galera, porque as hordas estão inteligentes. E a gente viu isso até no final do episódio, com aqueles fungos se proliferando naquele poste. E isso pode dar início a mais instaladores, a mais stalkers, galera. Isso pode acontecer de fato, galera. E bom, nós vemos, né, também aquele conselho ali de Jackson, né, um conselho muito interessante, achei legal, né, aquele conselho com o Tommy, a sua mulher, outros moradores que a gente já viu também na primeira temporada de grande relevância, né. E por que o Joe não tá no conselho? Primeiro que ele nunca foi de Jackson, tudo bem, ele sempre foi um refugiado, mas ele nunca pertenceu à civilização de Jackson, a civilização do seu irmão Tommy, né. Ele só está ali se refugiando mais uma vez, então por isso que ele não estaria no conselho. E nós vemos a cena do celeiro, do ano novo, também mais algumas cenas ali bem parecidas com o jogo, né? Aquela cena daquela mulher dançando com aquele cara da patrulha, né? É uma cena bem parecida com o jogo. A própria cena da Ellie de costas, né? Dando um close no celeiro do ano novo ali de 2029, é uma cena bem parecida. A Ellie também de frente, né? Com aquela camisa xadrez, mostrando também um close de frente, também é parecida com o jogo. A própria dança dela com a Dina, aquela cena da Dina falando no seu ouvido é bem parecida com o jogo também. Nós temos cenas muito parecidas com o jogo e isso é muito legal. Essa fidelidade que a série já está dando com o jogo. E assim, a química dela com a Dina, da Ellie com a Dina, rolou pra caramba, né, cara? Tanto na série quanto no jogo é muito bom. No jogo é melhor ainda, né? Não tem como a gente falar que é melhor ainda, porque a série só tem um episódio por enquanto, a segunda temporada. Mas no jogo é muito bem desenvolvido. E eu espero que isso seja também muito bem desenvolvido nessa segunda temporada, porque é um casal que, assim, cara, foi muito bem desenvolvido e ficou muito bom para o jogo, né? E mais uma vez nós vemos esse desentendimento do Joe com a Ellie. O Joe tenta ajudar a Ellie, ele quer se aproximar mais da Ellie, só que isso não acontece, a Ellie não dá essa oportunidade e isso vai pesar, galera. A gente que jogou o jogo, a gente sabe que principalmente nesses inícios de episódio, nesses começos de episódios, galera, vai pesar para a Ellie as suas decisões com o Joe, galera, a gente sabe disso. E bom, termina o episódio com a Abby chegando em Jackson, isso aqui é muito importante. Também uma cena bem parecida com o jogo, mas é muito importante
importante porque a gente consegue ver que a Abby ficou 5 anos sem atacar o Joe. Lá no começo do episódio ela fala, né, com aquele cara da patrulha da formação lá de Washington, ela fala pra ele que eles vão matar ele lentamente, eles vão matar o Joe lentamente, e isso já é dado com o plano que ela tá montando há 5 anos. Muito perigoso, Jackson está com um perigo muito grande, tanto dos novos instaladores Stalker inteligente, quanto da própria Abby, galera, isso aqui vai ser muito perigoso. Bom, comenta o que vocês acharam desse primeiro episódio, eu gostei pra caramba, muitas referências ao jogo, também tivemos algumas mudanças, como eu falei do próprio Eugene, mas, né, isso até é melhor, até porque a primeira temporada mudou algumas coisas do jogo também, ficou melhor do que o jogo, então eu espero que essa segunda temporada também fique melhor do que a parte 2 do jogo, que já é incrível, né? Comenta o que vocês acharam, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera!